Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa casa do caminho, né? Porque aqui é uma grande família, a nossa casa, podemos dizer, nós estamos em casa. Sabemos que o número de assistentes aqui é bem maior do que aqueles que se encontram aqui encarnados, nós sabemos disso. Que os amigos da espiritualidade, antes da gente chegar, já fizeram a sua parte, procurando fazer aquela proteção, né, na nossa casa. A ligação com a espiritualidade já se faz. E nossos irmãos estão aí, trabalhando, auxiliando, muitos irmãozinhos nossos necessitados, né? E nós queremos crer que muitos irmãos nossos estão, talvez, ainda a caminho, queiram chegar aqui. Outros irmãozinhos nossos, às vezes, estão com os pensamentos voltados, através da internet, que nós também cumprimentamos. Toda a nossa atividade já está colocada aqui, o pessoal já assistiu por aqui, pelo salão, mas nossos irmãos da internet não leem, porque ele fica completamente ao contrário, só precisaria ter um espelho para ler, né? Então, por isso que nós repetimos as atividades da casa, porque aquelas pessoas que estão acessando a internet pela primeira vez não sabem das nossas atividades, né? Então, nós repetimos rapidamente os trabalhos de passes, as palestras. Nós temos todos os dias aqui na nossa casa, com exceção da sexta-feira. Segunda, terça e quinta à noite, às 20 horas, que nós começamos às 8h15, por um problema de facilitar o problema do estacionamento, né? Para não ter problema com o DSV. Quarta-feira, a nossa palestra é às 14 horas, com os passes também. E sábado, 17 horas da tarde. Aos domingos, às 10 da manhã, e nós temos também aos domingos a evangelização infantil, para quem tem as crianças entre 4 ou de 4 anos para cima, já pode trazer para fazer o estudo do Evangelho, né? Já são orientados também para começar a ter o contato com o Evangelho. E o nosso plantão de orientação também, uns 40 minutos antes, ou a 1 hora, a pessoa que quiser passar pelo plantão, quando vem aqui a primeira vez, chegando um pouco antes para fazer então a sua ficha, às vezes alguma dúvida, quer conhecer melhor a doutrina. Então recebe toda a orientação, inclusive sobre os cursos que nós temos, né? O primeiro ano é feito aqui no sábado, às 15 horas, para quem quiser iniciar o estudo. E quem já está no segundo ano é às quintas-feiras hoje, né? A partir do segundo ano já começa então o curso na quinta-feira. E nós temos também aqui a campanha do quilo. Aquelas pessoas que puderem deixar sua contribuição na caixa que nós temos aí na frente, nós agradecemos, que nós estamos formando então a cesta básica para distribuir para as 30 famílias, são 60, né? São intercalados, cada mês um grupo de famílias vem e retira a sua cesta básica. E juntamente com a cesta tem também as roupas, principalmente agora no inverno, nós recebemos alguns cobertores, já estamos preparando para fazer a distribuição. Nós temos às vezes calçados também, as crianças pegam seus calçados, as senhoras, roupas, então eles vão levando. E a cada 15 dias nós fazemos também uma distribuição de lanches aqui nas imediações, para o pessoal que mora na rua, o pessoal que nós estamos vendo que um grupo de famílias, às vezes sem teto, né? Estão aí sob o metrô, embaixo dos pontilhões. Então esse pessoal tem recebido também um pouquinho de ajuda nossa, mais material, e um pouquinho espiritual também, que levamos a palavra, o Evangelho, né? Então é isso. Temos também aqui a nossa livraria com os títulos que as pessoas querem a respeito do Espiritismo, né? Principalmente as obras do Chico Xavier, nós temos todas. E a da codificação de Allan Kardec, são 5 livros, né? As pessoas que querem estudar também temos os livros. Muito bem, eu acho que não tem mais nenhuma outra informação. Livraria? A livraria, hoje, se a pessoa precisar, nós arrumamos os livros também. Normalmente, está aberto a partir da tarde, né, de 6h30, 7 horas. A Sandra está aí, né? Se precisar de alguma coisa, é só falar, eu arrumo também, se precisar. Viu?
Então nós pediríamos também que as pessoas que têm o celular, para deixar desligado, para não prejudicar a nossa disciplina, né, a nossa harmonia, porque nós temos que fazermos a nossa ligação também espiritual, através das nossas preces, né? Então nós vamos... Dá uma apagadinha na luz. Então vamos nós, meus irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, né? Nós sabemos que muitas pessoas estão nas ruas, no trânsito, com suas dificuldades, nervosos, ansiosos por chegar em casa. E nós aproveitamos também para pedir a Deus que abasteça de energia salutar todas essas pessoas que estão confusas, nervosas e realmente às vezes praguejando até sobre a situação que atravessam, um mundo difícil, uma cidade grande como a nossa, e a maior parte desses irmãos nossos não tem a mesma oportunidade de então se reabastecer através dessa união, dessa comunhão com a espiritualidade, como está acontecendo nesse momento com todos nós aqui presentes. Então nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, que é o Criador, que nos deu a vida, e com a vida, a inteligência e a condição do crescimento, da evolução, nós sabemos da perfeição e da justiça de Deus, da sua bondade infinita, que quer que todos os seus filhos cheguem até a condição das grandes almas, como o nosso Jesus, que é o nosso dirigente espiritual aqui do planeta. Graças a Ele nós estamos aqui na Terra. Agradecemos esses trabalhadores da sua seara, nossos mentores, o dirigente espiritual da nossa Casa do Caminho, dessas criaturas socorristas que dão tudo de si a favor de muitos irmãos nossos que estão perdidos aí fora do corpo, necessitando de uma ajuda, de uma luz, um caminho. Esses irmãos que policiam a nossa casa, protegendo a nossa casa também, fazendo as barreiras magnéticas contra qualquer envolvimento desagradável que venha perturbar o nosso ambiente. A todos eles o nosso agradecimento. Então nós pedimos a Deus que envolva todos nós, que nós sabemos que esses amigos espirituais já estão cuidando de cada um de nós individualmente, e nós vamos concluir esse trabalho com esses amigos espirituais através da assistência pelos passes magnéticos, pelos passes espirituais e pelos tratamentos outros que nós sabemos que os amigos da espiritualidade conhecem cada um de nós, das nossas necessidades, e vão nos auxiliar. E assim então, meus irmãos, nós vamos voltando com nossos pensamentos para esta sala, agradecendo a Deus mais uma vez, e pedindo que todos prestem bastante atenção, que o tema que o nosso irmão vai colocar hoje para nós, o Wagner, é sobre a obra O Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, e o Espírito que colocou tudo isso de bom aqui para nós é o nosso querido Emmanuel. E muitos textos, uma parte desses textos nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Wagner está aqui. Vamos prestar bastante atenção e depois, se tivermos alguma dúvida, nós vamos ter a oportunidade de fazer as colocações, as nossas perguntas. Vamos sair daqui bem esclarecidos. A palavra do nosso irmãozinho. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que o amor de Maria nos cubra com seu manto de consolo, paz e amor. Que possamos ser fortalecidos na nossa sabedoria e que possamos ter o discernimento para nós adentrarmos ao tema, não só se interessando por ele, mas também fazendo parte de nós e transformá-lo em ações. Como o nosso irmão falou bem, né? O livro é O Pão Nosso. Quem está na internet pode entrar agora ou daqui a pouco no Google, digitar Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, e dar Enter, vai aparecer livros para download. Você pode baixar esse livro, salvar no teu celular, se ele tiver memória para isso, ou mesmo, né, você pode estar salvando no teu PC. O item é o 120, conciliação. E é do capítulo do Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 25. Mas não só o versículo 25 fala em reconciliação, mas esse tema também fala da justiça, fala da harmonização, do orai e vigiai, porque quem está vigiando está orando.
Porque o ato de você se policiar, você constantemente vai trocando pensamentos inferiores por pensamentos felizes e pensamentos justos. E você pensando de uma forma ponderada na justiça, você já está se reconciliando com você mesmo. Porque você está omitindo o mal, o egoísmo, a invigilância dentro de você, o egocentrismo dentro de você, em prol de ser justo, fraterno, mas ponderado. E pessoas ponderadas e equilibradas se destacam, porque são pessoas que, ao falar, pensam antes de falar. E a conciliação, ela vem ao encontro da nossa comunicação, da nossa postura moral, da nossa postura espiritual. Esse tema, ele abrange, é infinito, porque é arreligioso, se for ver, embora seja o tema religioso. O que nós vamos falar aqui pode ser usado num templo espírita, com os nossos irmãos evangélicos, numa reunião de negócios, na empresa com os nossos subalternos ou com os nossos gestores, que diz respeito de você. É aquela velha frase já sabida por todos, né? O combinado não sai caro. O que eu combinei com você não vai sair caro. Então, muita informação, então vou falar um pouco rápido, mas são coisas já sabidas por muitos amigos nossos. Por exemplo, nós estamos com uma fila de 75 mil processos de reconciliação. São dados aí do caso do Fantástico, né, que tem até um programa que é o Conciliador. E é interessante porque são casos tão assim corriqueiros nossos, não são grandes empresários, esferas abastadas, não, são brigas, queixumes, ranços, um pouquinho de ciúmes, de inveja, de palavra mal colocada, de momento errado no local errado, não é verdade? Vamos trazer esse tema para a nossa realidade, né? É aquela reconciliação mais branda, né? Que você discutiu com o cobrador, brigou no trânsito, não é? Às vezes brigamos com o nosso porteiro porque não reconheceu que é nós que estamos adentrando a nossa casa, ele não abre a porta, né? Eu fiquei sabendo de um caso de reconciliação que o senhor trocou de um carro para uma outra marca. E aí o porteiro se recusou a abrir a porta automática. Ele desceu lá e esmurrou o porteiro. Então são coisas assim que, através da nossa invigilância, coisa nossa. Todo mundo se perguntar daqui a pouco, tem 10 histórias quentinhas, fresquinhas, para nos informar. Olha só que interessante esse tema. Então, como se diz respeito a Mateus 5, nós devemos lembrar também de Mahatma Gandhi. Ele fala que se tudo se perdesse, se todos os livros, se a Meca do conhecimento fosse queimado, entendeu? E fosse perdido, e fosse extirpado da terra, mas que se ficasse o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, que a humanidade ficasse calma e despreocupada, porque muita coisa estava salva. Então vejamos o quanto que é importante o item 5 nós lermos, as bem-aventuranças de Jesus. Quanto é importante o reconciliar. Como nós falamos, né? Nós estamos falando processos simples, 75 mil processos assim, desses temas simples, né? Sem contar área trabalhista, não é? Área civil, vara de família. Nós podemos estar aí, nesse momento, falando em 200, 300 mil processos, né? A vaga de juízes está uma lacuna aberta no Brasil porque ninguém consegue estudar o suficiente para completar as vagas que crescem e crescem e crescem e crescem.
Se todos esses irmãos tivessem o conhecimento antecipado, o quanto que o perdão opera na vida de um cristão, talvez ele eliminaria 80% dos problemas dele, partindo só para os problemas burocráticos da nossa vida, né? Porque nós estamos crescendo em população, crescendo em trânsito, crescendo em situações de transporte inadequado para o contingente de pessoas que provoca a situação estressante nossa do dia a dia, acumulando, né, crianças, acumulando problemas de saúde, porque isso tudo acarreta num desgaste emocional. O desgaste emocional é o quê? O estresse. A doença psicossomática é o quê? É o ódio, a raiva, a cólera, o estresse, noites de sono sem dormir, que somado, a ciência deu um nome, doenças psicossomáticas, depressão, não é? Infarto do miocárdio, derrame cerebral, que mais? Câncer de mama, câncer de próstata, já estão chegando nesse estresse, né? Comprovando que o estresse gera também impotência, porque não é impotência monetária somente que o vive, né? Tem as outras impotências também. Você quer resolver a vida do teu filho, você quer resolver a vida da sua esposa. Veja, você nem conseguiu se reconciliar consigo mesmo. Você é uma pessoa magoada e ressentida. Como é que você quer tocar sua vida num processo complicado, neurótico? Então é um tema que convida a todos nós a colocarmos o espelho na nossa frente. Porque nós vamos ver daqui a alguns minutos que é mais vantajoso você ser a vítima do que ser o algoz. Mas não é aquela vítima que carrega pesos e fardos e desenvolve uma neurose de falar que resolve tudo, que vai descansar carregando tijolo nas costas, né? Aquela autopiedade que na verdade é uma você está amargurado profundamente, está agoniado profundamente com teu filho, o pai com o filho com a mãe com a empregada com a patroa, o chefe com o empregado, aquele que prometeu a meta não cumpriu. Veja, mundo competitivo. A competição também traz essas disputas terríveis que só desgasta a pessoa. Então, só esse panorama de exatamente 10 minutos que nós falamos aqui, já deu para perceber o quanto que esse tema é importante na nossa vida. Então diz o seguinte: reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerre, né? Te encerre na prisão. Encerre aqui do verbo encerrar, concluir na prisão, não é? Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25. Aí fala das almas enobrecidas, que recebem muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por estabelecerem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual, que é o que já falamos aqui, né? Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer: faça a tua parte, corrige quando for possível na relatividade dos erros do passado, movimentando-se no sentido de revelar a boa vontade perseverante.
Insista na bondade e na compreensão. Tem outras oportunidades, mas me veio agora aquela história que estava lá no interior, lá de Minas, né? Aquele filho rebelde, bonito, vistoso, que brigava, era muito namorador, muito paquerador, e ele sempre, o pai dele chamava seu filho à responsabilidade, e seu filho ia para a esbórnia, ia para as festas, para as bebedeiras. Era um homem que era como se fosse um proprietário de terras e de gado maior da região. É uma história muito antiga. E fala o seguinte, que esse pai via que a herança dele estava quase sendo dilapidada, filho perdulário, não dava valor para o dinheiro. O que o pai fez? Bloqueou, parou de ajudar ele, tentar fortalecer ele, ou mesmo trazê-lo para o caminho do bem, tentou pôr uma religião na vida dele, seja qual for, sempre aconselhava ele, para de beber, para de fumar, olha só o que acontece com as pessoas, quantas pessoas batem na porta aqui da administração da fazenda pedindo emprego, filho, vamos me ajudar a contratar essas pessoas, melhorá-las. Vamos ajudar a igreja da região, que é com os alcoólatras anônimos, para eles pararem de beber, para terem responsabilidade na vida. Mas aquele filho, não, isso daí é com eles, comigo não vai acontecer, é com eles. E ele era irresponsável nisso. E ele, o que ele fez? Ele acabou fazendo filho em outras mulheres, não assumia compromisso. E aí o pai pegou e mandou ele embora da fazenda. E antes de mandar ele embora, ele pegou uma madeira e colocou um tronco, uma peroba, bem na frente da casa dele, da fazenda. E durante meses ia pregando pregos de aço enormes nessa madeira. E falava para o filho assim, eu cansei de te dar conselho. Ninguém consegue te colocar no caminho. E foi pondo cada coisa errada que você fizer, filho, eu vou pôr um prego nesse tronco. E o filho continuou, né, nem ligando. Só que o tempo foi passando. E as dificuldades foram chegando. Ele chegou a ficar muito doente, né? Ele foi, lógico, hospitalizado, mas não recebeu visita, nada, tocou a vida dele lá. E aquele tronco estava cheio, mas cheio, tinha mais de 200, 300 preguinhos, né? Assim, desse tamanho preguinho, né? Não é taxinha não, prego grande. E aí, esse homem tomou um susto, porque ele ficou, não digo entre a vida e a morte, mas ele ficou sozinho. Que adianta você não... Ele percebeu o valor da amizade, porque o que adianta você ficar sozinho, ter tanta informação, teve tanto recurso, e as pessoas não darem mais valor para você, né? Você brigou com todos que foram possível. E tem aquele conto, né? Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então esse homem ficou, assim, mal falado na cidade, em toda a região. E quando souberam dessa história do tronco, porque todas as pessoas que iam fazer negócios com o seu pai e os funcionários da fazenda viam aquele tronco cheio de pregos. E aí esse homem chegou para o pai dele e falou assim, pai, eu passei por isso, 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 o senhor não me ajudou, o senhor fez assim, fez assado. Eu parei para pensar porque eu cheguei realmente no fundo do poço. E eu não estou triste com o senhor, eu não estou triste com ninguém. Porque eu percebi que o meu pior inimigo sou eu mesmo. A pessoa que mais quer mal a mim sou eu. A pessoa que mais se sente prejudicada neste momento
São as pessoas que tiveram convívio comigo. Porque no hospital eu conheci casos mais graves do que o meu pai. E o meu nem era tão assim grave. Mas infelizmente, ou felizmente, eu espero, sinceramente, que dê tempo de eu me conciliar com as pessoas. Então conta a história que ele arranjou um emprego, foi trabalhar, gente, numa outra fazenda de um outro município. Ele não foi trabalhar com o pai dele. E começou a trabalhar como vaqueiro lá. E aí, como vaqueiro, ele chegou lá para os 3 filhos que ele fez nas mulheres lá e começou a dar a pensão para os filhos. E pedir perdão para aquelas mulheres. Aí ele foi pedir perdão para aquele que lhe batia, porque ele era forte, musculoso, tomava todas lá, bebia lá e agredia as pessoas. Então ele foi pedir perdão para aquele que ele quebrou o nariz, para aquele que ele quebrou um braço. Porque as pessoas, lembram? Ele tinha posses, as pessoas tinham medo de revidar a altura, porque ele tinha muita influência. Então as pessoas tinham medo de repente até fazer uma coisa grave e sofrer aí, né? Alguma retaliação. Então ele foi se reconciliando, pagando, ajudando. Ele começou realmente a ajudar uma instituição nessa cidadezinha do interior. Ele foi se envolvendo com situações de caridade, foi se reconciliando, procurou todas as pessoas que ele prejudicou na vida. E à medida que o pai dele ia sabendo disso, o pai dele falou assim: bom, ele está tocando a vida dele, não é? Por direito que eu tenho é herança. Então, ele que toque a vida dele lá, e cada coisa boa que eu souber que ele está fazendo, eu vou tirando um prego. E aí começou a tirar um prego, tirar um outro prego, tirar outro prego, tirar outro prego, e começou a tirar os pregos. Dizem que foi 20 anos isso. Aí ele veio, né, se reconciliou com seus irmãos, até chegar no último prego. Senão, já pensou? Vai dar 1h eu vou estar no 18º prego, né? Então eu já me precavi, então já vamos pro final da historinha, né? Então o que acontece? Quando foi os últimos pregos, dizem, os últimos 20 pregos, o pai dele desocupou a casa do... O gerente da fazenda aposentou, e aí desocupou a casa. Aí um funcionário foi lá e contratou ele para ganhar um dinheiro a mais para ser o administrador da fazenda. Só que ele não sabia que era a fazenda que o pai dele tinha comprado. Então ele foi contratado por um senhor para trabalhar numa fazenda. E dizem que ele trabalhou naquela fazenda com a maior honestidade. E ele nem sabia que aquilo ia ser espólio da família, que ia ser herança dele, gente. E ele trabalhou muito honestamente, não roubou nada, ajudou muitos colonos, né? E aí o pai dele se reconciliou com ele, né? Ele até estava desconfiado que os dois fossem amigos, né? O patrão dele com o pai, mas como estava tudo combinado, né? Então ele falou: não, a gente conhece de vista, tal, eu fiquei sabendo da tua história, mas eu estou te contratando porque você realmente fez um bom trabalho. Então, olha só como muda a vida das pessoas, as situações. E aí foi que chegou nos últimos 10 pregos. Os últimos 10 pregos era a mãe dele, os avós dele e o pai dele. E aí são lutas espirituais junto com lutas morais que esse homem travou consigo mesmo. E ele conseguiu, nos últimos 5 pregos lá, conseguiu desfazer tudo aquilo que ele realmente fez. E aí o pai dele estava, acho que já quase, a mãe estava no leito de morte, que a mãe dele chegou a ficar doente. E aí ele conseguiu o perdão da mãe, das coisas que ele tinha, né, feito, enfim. Conseguiu o perdão da mãe no leito de morte, né?
E ele sabia que a mãe dele ficou doente por causa dele, porque mãe fica doente por causa de filho. Eu estou mentindo? Pai perde a noite de sono porque a mulher não vai ficar quieta falando na orelha dele. Estou mentindo? E se for separado, liga. Manda torpedo, manda e-mail, faz uma lista. Teu filho tá assim. Ele puxou pra você, não puxou pra mim. Coisa errada, eles brigam, né, pra ver quem puxou. Coisa certa, briga pra ver quem puxou. Nunca dá certo, né? Não, foi pra mim que ele puxou. Não, foi pra mim. Não, nunca conciliação, né? Vamos fazer o seguinte, 50% ou 50%, né? É assim, né? A vida segue. E a nossa conversa também tem que seguir. E aí o que acontece? Ele conseguiu essa reconciliação e ele percebeu que ser um homem prudente no falar é muito importante. Você se planejar para falar um bom dia para o teu pai, uma oração para sua mãe, uma oração por aqueles que passam por necessidades, não é? A única forma que nós temos como agradecer o dom da vida, desse despertamento espiritual que nós estamos hoje aqui, é orando por aqueles que passam por aborrecimentos, por problemas de conciliação. E se nós observarmos ou assistirmos novamente esse tema daqui uns 2 dias, vai vir uma outra ideia na tua cabeça. Porque foi assim o processo de formar hoje o tema. Vai vir uma outra ideia de conciliação. E depois você vai 1 mês e vê, estuda o tema conciliação, vai vir uma outra ideia. Sabe por quê? Porque nós reencarnamos, graças a Deus, aonde nós necessitamos. E estamos reconciliando com as pessoas que são mais caras da nossa vida. Deus não dá ponto sem nó. É tudo perfeito. É tudo exato. Nós estamos com os nossos mentores, protetores, anjos da guarda nesta casa de oração. Mas em quantas casas de oração evangélicas, ou mesmo católicas, ou posturas morais tamanhas, de pessoas que não têm ainda aquela aptidão religiosa, mas que moralmente é uma pessoa tão íntegra, que ela faz mais caridade do que quem conhece e estuda a caridade. Nós estávamos outro dia falando da parada gay, né? Do orgulho gay. E eu fiz um tema outro dia numa casa espírita lá em Interlagos, né? E aí eu conheci um casal. E aí são dois homens que casaram, né? Juntos, moram juntos. E eles se dizem ateu. Aí assistiram o filme do Chico Xavier. E um deles soube que eu sou espírita. Logo veio falar comigo. E aí ele falou assim abertamente, meu marido, tal, gostaria de conversar com você, né? Parece que você é uma pessoa que está com a cabeça aberta, né, para isso. Aí eu falei, mas o que o senhor gostaria de falar? Aí a gente conversou sobre livros, né? Aí eu indiquei para eles aquele livro, Há 2000 anos. E no livro 2000 anos, tem aquele embate do André de Gioras com Públio Lentulus. E que maravilha, não é? Um defendendo o ódio, o outro se defendendo da situação de perseguição junto a Jesus, junto à moralidade, junto à espiritualidade. Olha que interessante, que embate. Lívia, uma cristã, se transformou através da Ana, sua empregada. A empregada, essa funcionária da Lívia, era de uma integridade moral tão grande que ela, em silêncio, te incomodava. O que essa mulher tem? Que olhar de serenidade que é essa, de reconciliação, de apaziguar almas que tem essa mulher? É o convite que nós fazemos.
Ah, mas você não tem tempo para ler? Tudo bem, você põe aí no Google há 2000 anos, dá Enter, baixa o livro para download e você vai lendo aos poucos. Eu tenho um amigo que anota no celular, onde ele para nas páginas. Ele já está já na segunda parte, já na parte daquele velhinho, como é que chama? Do final lá, que é o tio da Ana, que eu esqueci o... Gente, quem leu aí? Eu li, eu esqueci agora, olha. O velhinho que estava lá em Samaria, o bom samaritano, né? Que é o tio da Lívia, ele foi se esconder lá. Mas quem quer saber mais é só pegar o livro para ler, não é verdade? Todo mundo sabe, já cai o nome da pessoa. Então, quer mais um embate de reconciliação como esse do há 2000 anos? Porque eles estavam cheios de problemas familiares, de imposição da sociedade, imposição familiar. Um era veterinário e o outro era um executivo de negócios de uma importadora. Então ele tinha que estar... É um serviço chato, né? Importadora, você tem que estar em Roma, Milão, né? Em Paris, não é verdade? Já pensou? É um emprego desagradável, né? Que ninguém quer ter, né? Um alto executivo, então ele negociava hortifrutis granjeiro que fala granja de galinha, né? Tá. E aí o que acontece? Ele fazia importação e exportação, então ele estava ali, estava aqui, né? Então eles falavam que se amavam. Pô, cara, imagina minha cabeça, né? Se a gente conhece a doutrina, conhece Jesus, e Jesus, se Deus é amor, e o amor com justiça, ponderado, equilibrado, não é aquela coisa fútil de fornicação e coisas horrendas de perversão, não. Isso pertence à terra. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não é verdade? Então eu fui especulando, conversando, né? Gente, eles estão com 340 cachorros que ele para... Imagina a situação, o cara tá na marginal, indo pro seu consultório, aí ele vê um cãozinho lá na marginal. Aí ele joga, tá na esquerda, joga pra direita e vai lá, socorre o cãozinho, põe no porta-mala, leva pro veterinário, castra, dá banho, arruma tudo que precisa. E eles compraram um sítio em Mariporã e põem o cãozinho lá. E a vida deles é ajudar o orfanato. Eles falaram assim, olha, a gente até queria ter uma pessoa para ajudar. Eu até dei umas dicas, né? Falei, olha, você pode ir num orfanato, de repente você conversa, ou paga uma professora para dar educação para aquele orfanato. Se você pode, por que não? Que trabalheira você pagar um colégio para ajudar 2, 3 crianças? Não! Às vezes você conversa com uma psicopedagoga, vai num lugar de instrução. Olha a reconciliação da educação com a criança. Olha a reconciliação com Deus dessas 2 pessoas. Vamos abrir a mente. O perdão é 80%, 90% da atitude reconciliadora. Os outros 10% é ação íntima e moral. É ação cotidiana. Porque a Deus ninguém engana. Porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, meu amigo, não adianta que você não vai dar uma enrolada na justiça divina. É muita pretensão e muita reconciliação que você vai ter que fazer consigo mesmo, se manter essa postura. Então o tema diz respeito ao quê? Para reconciliar eu preciso perdoar. Quem que é o primeiro da fila a ser perdoado? A gente mesmo. O segundo passo é o mais difícil, não é? E qual que é o segundo passo? Você ter coragem, fé e esperança para reconciliar-te com o próximo. Aí o negócio pega, não é? Então nós temos aqui um tema que chama bichinhos, que também nós convidamos a todos os internautas e os amigos aqui, que depois vão ver a palestra novamente.
É uma psicografia de Chico Xavier, do irmão X, está no livro Cartas e Crônicas. E diz respeito dos bichinhos. Então é uma lição de casa aí que eu deixo para os amigos. Vocês podem baixar em PDF, ler os bichinhos lá, né? E depois mandar para os amigos, colegas, conhecidos. Só não pode mandar para o chefe, hein? Tem que tomar cuidado. Avisa o chefe, conversa, não é? Que uma vez eu mandei para um chefe meu aí, o cara não gostou não. Falou, que é isso, esses bichinhos aqui? Que você está insinuando? Não é? Que diz respeito o quê? Daquela maledicênciazinha que você vai plantando, né? Causando, né? No departamento, se é departamento comercial, se é engenharia, se é lá no chão de fábrica, né? Aquela manipulada que você dá no emocional, acha que ninguém está vendo, ninguém te conhece, e com o tempo as pessoas vão te conhecendo. Essa história diz respeito aos bichinhos. É muito importante, que faz parte do tema. Outro livro que nós queríamos também indicar é também do Chico Xavier, a psicografia do Emmanuel, chama Assim Vencerás. Ele fala do perdoar agora. E fala o seguinte: não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa-o, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes a palavra dele se erguer para ofender-te, ou antes que o seu braço armado pela incompreensão desferisse contra ti golpes deprimentes e lamentáveis? Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde é possível que não possas, por sua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar e à tua luta, e espalha de novo as bênçãos do amor e do reconforto, com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade e pela peçonha da calúnia. Gente, meus amigos, ser caluniado é uma coisa terrível. Só quem foi sabe. Eu conheço um caso de uma mulher, Jurandir, que ela... Desculpa. Isso passou na televisão. Passou na televisão a troca de bebês, não é? É só baixar lá na Globo.com, tá lá, reconciliação, e você pode ver lá no banco de dados da Rede Globo. Uma maternidade do interior trocou os bebês. Aí o que aconteceu? O cara casado, bonitinho, casa própria, se esforçando, foi lá, brigou com a esposa, começou a cismar, foi chacota dos amigos do futebol, porque o menino não tinha os traços nem dela e nem dele. Brigou com ela, separou. Estava 2 anos separados. 2 anos separados. 25 meses separados. Aí uma outra família que recebeu o filho deles entrou com processo com suspeita de troca de criança. E aí fez exame do DNA do papai, da mamãe e do filhinho. Aí constataram que não era filho deles. Aí foram ver lá nos arquivos e descobriram que possivelmente pela carga horária da maternidade, e aí foram ver as crianças. Aí fizeram exame de DNA em 3 crianças. E adivinham o que eles descobriram? Que um daqueles DNAs era o filho deles. Agora imagine essa mulher, mãe separada, 9 anos, uma vida inteira, 9 anos. Tinha completado 11, né? Menos 2 dá 9. 9 anos com uma pessoa, casou, foi ter o seu primeiro filho planejado.
Imagina a conciliação disso, imagina a psicosfera emocional, a carga familiar disso. Então Deus, na sua infinita misericórdia, quer nos ajudar a reconciliarmos conosco mesmo. Mas tem no nosso lar, no capítulo 8, uma frase de André Luiz que fala assim, de Hilário, irmão Hilário, né? Eu já até esqueci o nome do irmão, hoje eu estou uma maravilha. Muitos são os chamados, irmão André Luiz, mas poucos ouvem o chamado. E poucos executam, quando ouvem o chamado, executam a ação do chamado. Então, que tenhamos dentro de nós esse espírito de reconciliação. Quem quiser se aprofundar mais, pode ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 5, e você pode ler o item 6 também. Pode ler o item 4. Melhor, lê o capítulo 10, né? Inteiro, que faz parte. Novo Testamento, Mateus 5, inteiro, as bem-aventuranças, maravilha. É o que nós deixamos isso para os nossos irmãos nessa noite. A maravilha do consolo. Essa doutrina que nos consola, nos esclarece e nos traz a vontade, através do despertamento da esperança e da fé, a vontade, a boa vontade de construir um mundo novo a partir de agora. Boa noite para todos. Alguém tem alguma pergunta? Uma ou duas perguntas só, porque o nosso horário já estourou, né? Vai, muito bom. Tá. Eu adorei que o senhor falou isso, porque eu imaginava que alguém ia falar das leis que são injustas. Isso é a maior mentira que tem. O que existe são pensamentos impuros, pensamentos que buscam tirar vantagem das pessoas, pensamentos de cobiça, de adultério, adulterar a verdade, adulterar a esposa do próximo, cobiçar o carro do outro. A grama do vizinho é a mais verde que a minha. Tem uma história que vem ao encontro do que o nosso irmão está falando, que tinha uma mulher que comprou uma mansão aqui no Morumbi, e ela olhava para as roupas e a casa do próximo, e sempre via roupa suja, sempre via aquele aspecto de sujeira. Aí um belo dia, passou meses, o marido mandou, ela chegou, desceu para tomar o café da manhã, e falou: nossa, que maravilha, bem, olha, tudo limpo, tudo arrumado. O que aconteceu? Será que alguém nessa casa tomou juízo? Aí o marido falou: não, coração, eu mandei limpar as nossas vidraças. Então as leis, veja, são as mais corretas e estão passando por aperfeiçoamento contínuo. Assim como os vírus, assim como as doenças. Os médicos correm atrás de estar resolvendo as doenças biológicas, mas os vírus perniciosos, eles transmutam. Então há meios de você burlar, toda a questão é de quem está manipulando, não é? Então o que acontece?
para nós cessarmos essa situação e passarmos de um mundo de provas de expiação para um mundo de regeneração, é regenerando a nós que vamos regenerar e ajudar o outro a se regenerar. E eu costumo usar uma frase, e essa frase é danada porque eu tento desvencilhar dela e não consigo. Essa frase aqui, pessoal, é um vírus benigno, viu? Fala assim: gentileza gera gentileza. E gentileza gera gentileza da cabeça. Então, tudo vai da batuta, meu irmão. Tudo vai da índole das pessoas, dos magistrados deste país, dos magistrados e do governo de todos os países. Tem locais incinerando comida, porque não tem para onde mandar. Se todos nós comer... Mahatma Gandhi fala isso na história dele, belíssima, o filme, podem lá alugar o filme, né? Se cada um se alimentasse com o necessário que se faz presente em suas vidas, teríamos abundância para todos. Não, assim, o problema é que o meu necessário tem que ser muito. E às vezes, enfim, isso daí é uma outra palestra, não dá tempo. Desperdício. Não é? Aí deu desperdício. Por isso que eu falei no começo da palestra que é um tema danado difícil. Não é? Mas eu respondi. Eu acho que eu respondi a pergunta do nosso irmão. Esse tema aqui nós podemos ficar falando aqui a noite inteira, né? Fala da escritura aqui, mas não sei falar. Um minutinho só esse livro aqui, Mestre do Amor. Ele fala: Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Porque para combater conciliação, você tem que ter compaixão, tem que pensar com sabedoria e ter perseverança em tudo que você faz para se reconciliar. Boa noite. Bem, meus irmãos, nós temos bastante assunto para nós reflexionarmos durante muito tempo. E aquelas pessoas que estudam o Evangelho recebem sempre um pouquinho de instrução todo dia. Então é importante a gente estudar o Evangelho no lar, que esse tema, essas virtudes nós conquistamos através da nossa conscientização com Jesus, naquilo que Ele nos ensina, à luz do seu amor, do conhecimento que nos chega. Nós sabemos que a humanidade atravessa períodos difíceis, sempre aconteceu, mas a ciência evolui e a humanidade, através das benesses que nos chegam, vão acordando os valores maiores da espiritualidade. Nós agradecemos a Deus e nesse momento vamos elevar o nosso pensamento para vibrar a favor da nossa humanidade, envolvendo esse nosso planeta de provas, expiações, num clima de muita paz, de muita luz. E que todas as criaturas que ainda estão equivocadas com referência ao equilíbrio e à disciplina das leis divinas, que eles possam receber no coração essa luz, um pouco de paz. Que Jesus ampare e proteja através de todos os seus missionários, de toda a parte do mundo, aquelas criaturas mais necessitadas. Nem sempre aqueles que detêm o poder, que detêm a intelectualidade, são bafejados por essas coisas boas da alma, do espírito, os conhecimentos mais profundos da existência do homem, da existência da sua alma, e que essas criaturas possam ser tocadas antes do seu descenso, antes da sua volta ao plano espiritual, para que possam auxiliar muitas criaturas, muitos irmãos seus que estão à sua volta. Justamente o que nós queremos dizer é o combate constante ao egoísmo, ao orgulho, à ostentação. Que Jesus ampare e proteja aqueles irmãozinhos nossos, mesmo na pobreza, que deveriam ter como lema a humildade, a simplicidade de coração, e às vezes também não se comportam assim.
Que Jesus ampare e proteja todos esses nossos irmãos de humanidade. Vamos vibrando pelos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, nesta noite, nesse momento. Irmãos nossos que estão sendo cirurgiados, que estão à mercê daquilo que nós chamamos o destino, normalmente o popular, mas na verdade todos nós temos os nossos momentos de prova, e que essas criaturas possam ser auxiliadas por esses espíritos bondosos, a medicina espiritual também, juntamente com esses irmãos nossos, auxiliando nossos irmãozinhos nesses momentos difíceis que eles passam. Vamos vibrando pela nossa juventude, pedindo muita paz, muita luz no caminho dos nossos jovens, a proteção dos espíritos bondosos, dessa pleiade de espíritos, verdadeiras legiões dos nossos jovens no plano espiritual, que estão empenhados em auxiliar nossos irmãozinhos, que caem com muita facilidade, principalmente na dependência das drogas, do sexo desregrado, enfim, do alcoolismo. Vibramos por todos eles, para que nossos irmãos possam ser salvos e continuar sua caminhada, e serem úteis nos seus lares, serem úteis no progresso do nosso país. Vamos vibrando pelos irmãos nossos, em seus lares, por todos os lares, para que haja compreensão, para que haja o amor, que esse espírito de conciliação seja uma constante, para que, se possível, nem haja problema para a conciliação, que haja o entendimento, que haja a compreensão, que haja o amor, que haja o respeito, para que esses lares possam doar à sociedade criaturas boas, íntegras, amorosas, justas, para termos esse mundo regenerador que todos nós esperamos. Vamos vibrando pelos nossos lares, envolvendo a todos os nossos irmãos que lá se encontram, esse abraço fraterno que nós muitas vezes esquecemos, ou por falta de tempo, ou de correria da vida, no dia a dia, esquecemos de abraçar os nossos entes queridos. Que Jesus nos perdoe, mas esteja conosco nesse momento, adentrando nossos lares, abraçando cada um dos nossos irmãozinhos que lá estão, que não são nossos companheiros, que Deus permitiu que voltassem conosco ao palco da vida, para crescermos juntos. Vamos vibrando também por aqueles irmãos nossos que se encontram nos presídios, nas penitenciárias, irmãos nossos desiludidos, revoltados, irmãos nossos que estão realmente no fundo do poço, como nós falamos normalmente, que eles recebam muita luz no coração, que sejam alertados, esclarecidos, normalmente durante o sono físico, em que a facilidade do Espírito receber ajuda é mais fácil. Que Jesus ampare e proteja todos eles. Proteja esses irmãozinhos nossos que estão também ao relento, irmãozinhos nossos que estão morando nas ruas, irmãozinhos nossos tão necessitados da nossa compreensão, das nossas vibrações e das nossas orações. Que Jesus ampare e proteja, que eles possam ter momentos melhores na vida, tudo atendendo à lei justa do nosso Pai, que está no céu, que está em toda parte. E assim então nós vamos nos despedindo, agradecendo aos amigos espirituais, pedindo que continuem conosco, nos atendendo nas nossas necessidades, aquelas que realmente sejam úteis para cada um de nós, não as futilidades, as coisas materiais que muitas vezes nos envolvem, mas a paz de espírito, a paz de consciência, que deve nos acompanhar sempre para o nosso crescimento, para Deus. E assim nós agradecemos aos amigos, a todos os trabalhadores, que o nosso trabalho se encerra nesse momento, completamente só após o trabalho de assistência. Então nós vamos pedindo licença ao nosso dirigente espiritual para que nós possamos terminar o nosso trabalho nessa parte. Vamos continuar com nossos pensamentos elevados e recebendo essa ajuda espiritual que já nos envolve há muito tempo. Vamos ficar na paz de Jesus com Ele até o final dos nossos trabalhos. Que assim seja.